Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série. Meu nome é Gutenberg e sou colaboradora da DPR. Para quem não viu, acesse o nosso link que está aqui. Na primeira série falamos dos ataques de DDoS. Hoje iremos falar com o nosso amigo Ricardo Carné, que é da Nokia, sobre Deep Field e Defender. Obrigado, Gutenberg. Então, hoje nós vamos dar sequência no vídeo que a gente fez no outro dia, onde a gente mostrou, né, como é que o próprio roteador SR1 pode ser usado para mitigar ataques. E agora nós vamos mostrar aqui o Deep Field, que é uma ferramenta da Nokia, que além de segurança ele faz outras coisas, né? Então, vou só brevemente mencionar um pouco essas outras coisas, antes da gente entrar propriamente dito na segurança, tá? Então, o que a gente pode fazer com o Deep Field, né? Ele consegue ser utilizado para você analisar desempenho da rede. Então, ele tem uma parte que a gente chama aqui de inteligência de serviço. Basicamente, o que esse módulo da ferramenta faz é permitir com que a gente meça o tráfego da rede, permita entender por onde que esse tráfego está passando em termos de peerings, em termos de roteadores, qual o volume de tráfego está circulando na nossa rede, tá? Então, ele dá essa visibilidade para a gente, inclusive relacionado à parte aí do que tange ao roteamento BGP da rede. E depois vai também dar visibilidade para a gente no que está sendo feito na rede. Qual é o uso que está sendo dado para a rede? O que os nossos clientes estão fazendo na rede? Então aí nós temos duas partes. Nós temos aquilo que a gente chama de Cloud Intelligence, que ele vai conseguir mapear as CDNs e os serviços que essas CDNs estão entregando para os clientes, e ele vai também poder mapear o que os usuários estão fazendo, que aplicações eles estão acessando nessas CDNs ou nos nossos peerings, né? Então, ele é uma ferramenta que vai dar uma visibilidade no nível de DPI, mas sem você ter que ter a necessidade de ter um device dedicado para fazer isso. E a segurança, o propósito dela é aproveitar toda essa inteligência que a gente tem na ferramenta para poder detectar ataques de DDoS em tempo real, buscando essas informações de telemetria na rede e fazer a mitigação na própria rede. A gente dá o nome disso de firewall de rede. Então, a ideia do firewall de rede é que ataques de DDoS volumétricos podem ser filtrados na borda da rede. E essa ferramenta ela tem, com esse módulo Defender, a capacidade de identificar o ataque, criar o filtro a ser aplicado e aplicar no próprio roteador da rede. Para poder ter essa funcionalidade toda, a inteligência dela vem alimentada pelo Deep Field Security Genome. O Deep Field Security Genome ele tem tanto a parte que a gente chama de Cloud Genome, quanto a parte do Secure. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho mais o que é esse genome. Então, qual que é a ideia? O Cloud Genome, ele vai ficar identificando as aplicações que estão passando na rede, utilizando padrões de tráfego e utilizando informações que estão na nossa base do Deep Field. A gente vai falar um pouquinho delas, mas a gente tem lá uma base de dados que tem diversas fontes diferentes de informação. Aqui a gente vê algumas delas, né? E a gente vai aplicar algoritmos de inteligência artificial para poder classificar esse tráfego e dizer o que aquele tráfego é. Se ele é um tráfego de uma CDN da Akamai, se ele é um tráfego do YouTube, ou se ele é um tráfego do Netflix e assim por diante. Então, essa classificação ela é feita sem a gente ter que fazer inspeção de conteúdo mais detalhado, sem ter que ficar olhando o payload, baseado em padrões. Então, como é que o Deep Field Genome faz essa análise? O Deep Field Genome a gente pode entender ele como sendo um mapa do conteúdo da internet e da segurança. Então, ele tem lá bilhões de endereços IPs, IPv4 e IPv6 que estão ativos na internet. Eles têm esse mapa cadastrado nesse banco da Nokia. E diariamente ele fica rastreando aí milhões de endereços, atualizando essa base, para gerar uma lista dos endereços relevantes na internet para que você possa ter essas classificações. Então a gente sabe quais são os endereços das CDNs, os endereços das botnets e assim por diante. Assim como os padrões dessas aplicações. Então a gente consegue ter coisas que normalmente a gente não veria, como por exemplo aqui, né? A gente tem aqui o iTunes da Apple, né? Ele está dentro desse domínio aqui da Akamai. Então a gente consegue saber esse tipo de coisa.
Então, com toda essa informação aqui, nós somos capazes de, utilizando métodos de aprendizado de máquina ou machine learning, classificar de forma automática o tráfego aí entre 20, 30 categorias ou mais, e com essa classificação entra em ação aquilo que o Deep Field Genome pode dar, que é dar visibilidade em categorias de tráfego, tipo de CDN, sites, serviços que estão sendo acessados. Por outro lado, se a gente for olhar a parte de segurança, que é o Security Genome, eu vou conseguir ter as categorias de tráfego onde eu vou ter ele classificado em tipos de DDoS baseados em ataques de reflexão ou de vetores de amplificação, sites de pirataria e assim por diante. Então, com toda essa riqueza de informação, a gente consegue utilizar o tráfego que o genome classifica dessas categorias de ataque em filtros a serem aplicados na rede. Então, nós estamos fazendo aqui a classificação e a detecção do ataque e aplicando a contramedida. Contramedida essa que é também enriquecida pelo próprio Secure Genome, a forma de fazer o filtro na rede. Tudo isso é carregado automaticamente na ferramenta que fica implantada na operadora. Ele vem lá da cloud da Nokia para a ferramenta que fica na rede do provedor. Então, aqui é um exemplo, quando você vê dentro da ferramenta os ataques que ela reconhece, tá, os tipos de ataque, então você vê aqui ataques de DNS, de HTTP, de TCP e assim por diante. Aí você tem lá a quantidade de endereços IP de origem envolvidos, percentual do tráfego que ele descartou do ataque. Então vocês veem que são aqui percentuais muito próximos a 100%. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Essa base aqui, então, ela vai ser atualizada a partir desse Secure Genome automaticamente, ou você pode até carregar informações suas aqui. Se você tem lá um backup que você buscou na sua rede, pode colocar aqui dentro e criar novas categorias, tá? Então isso aqui é uma das fontes de informação que é utilizada na classificação de ataques. Como é que funciona o Deep Field como um todo, né? Como é que ele faz essa mágica de poder olhar a rede toda sem ter que ter um device intrusivo, assim, por exemplo, um DPI, né? A gente utiliza informações padrões da rede, como, por exemplo, NetFlow, ou um padrão aí é o IPFix, protocolo BGP, exporta informação de roteamento, SNMP, esse aqui é o tradicional e é o mínimo necessário para a ferramenta funcionar. A gente ainda pode exportar informação de telemetria, que funciona em cima de gRPC, podemos carregar informações de DNS da sua rede, o DNS Record a gente pode colocar aqui dentro, informações de account do seu CDR, do teu Radius, e com isso eu vou ter visibilidade de todo o uso que está sendo feito da rede pelos seus usuários. E consigo fazer um breakdown dessas aplicações que estão passando pela sua rede, das CDNs e peerings, até em nível de usuário. Você consegue abrir, então, um dado bairro, um dado OLT, até um usuário individual, qual é o perfil de uso que ele dá na rede. Então, além desta informação aqui, a gente vai, então, carregar lá o Deep Field Cloud Genome e Secure Genome. Isso vai entrar dentro de uma base de dados da ferramenta, que é uma base aí em escala petabyte, é uma base de API, multidimensional que nos permite fazer análise em tempo real e atuar nas duas frentes, tanto visibilidade da rede quanto em segurança. E na parte de segurança, a gente interage de volta com a rede, ou através de BGP FlowSpec, que é uma forma de aplicar filtros nos roteadores, por anúncios BGP, ou por NetConf, configurando na rede. Então, com isso, a gente consegue dar uma visibilidade completa na rede e uma proteção 360 graus. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso monitorar, detectar ataque e mitigar tanto naquilo que entra pelos peerings, quanto que entra por um trânsito internacional, quanto que entra pelos usuários. Hoje os usuários têm muita banda na casa deles e podem ser invadidos e estar sendo usados como botnets, né? A gente consegue monitorar a rede toda em 360 graus. No que isso é melhor do que as abordagens atuais, né, de segurança? Então vamos dar uma olhadinha como é que é feito hoje a segurança de rede. Então se a gente começar a comparar, a gente vai ver que existem devices dedicados em pontos diferentes na rede, como DPIs, firewalls, temos aí appliances para DDoS. A ideia não é você tirar esses devices da sua rede, mas que você os utilize para aqueles fins que eles foram pensados para serem aplicados, e não para mitigar ataque volumétrico, porque esses devices são uma camada de segurança muito cara sobre a rede. Então, para você escalar isso, custa muito caro.
qual é o resultado? Você não consegue cobrir toda a sua rede e você acaba tendo uma visibilidade parcial da rede. E para contornar o problema, você encaminha o tráfego dos diversos pontos de entrada para alguns poucos locais onde você tem esses appliances na rede e pode fazer essa análise, pode fazer um filtro, enfim, aquilo que você precisa para eliminar o ataque. Esta não é uma maneira eficiente de se fazer. A maneira que a gente até mostrou lá no episódio anterior da nossa live é usando o próprio roteador para não deixar esse tráfego entrar na sua rede. E aqui estamos mostrando então o Deep Field, que é uma ferramenta que vai te permitir fazer isso de forma automática. Algumas das características que o Deep Field tem em relação às outras formas de se fazer esse tipo de trabalho, de bloqueio de ataques, estão aqui nesses quadros comparativos. Então eu coloco aqui como 2010, né, é a época quando essas soluções surgiram, né? E hoje na década de 2020, as novas soluções que a Nokia está trazendo para o mercado. Então a gente compara que ambas conseguem bloquear todo o ataque de DDoS, mas essas mais antigas elas têm uma taxa de falso positivo bem mais alta, uma ordem até de 10 vezes mais alta do que a solução que a Nokia propicia. E também a escalabilidade. Essas soluções mais antigas, como são baseadas em appliances, que têm uma capacidade limitada por appliance, você consegue bloquear algumas dezenas de ataques simultâneos, enquanto que aqui a gente faz na rede como um todo, então são centenas de ataques simultaneamente que podem ser bloqueados. Além do próprio throughput, que aqui no caso da solução que nós estamos trazendo aqui para vocês, ela utiliza o throughput do próprio roteador. Então estamos falando aí de throughput de 1.5 tera, 3 tera por chipset que tem no equipamento que você está usando na rede. E sempre line rate, ou seja, não vai ter um throughput variável conforme tipo de aplicação, tamanho de pacote e assim por diante. Todas essas características técnicas tornam essa solução muito mais eficiente e, além disso, muito mais custo efetivo, porque você não precisa de vários appliances que vão ter um custo elevado para ser implementado. Isso vai estar no próprio roteador que você põe na sua rede. Como é que então a gente opera em etapas, vamos falar aqui passo a passo, né? Como é que a gente opera essa solução do Deep Field? Então a gente vai ter o primeiro passo, esse mapa do genome constantemente atualizado. A gente está rastreando esse endereço aí há mais de uma década e diariamente atualizando. Com isso a gente consegue conhecer todos os dispositivos que estão ligados na internet, todas as CDNs, os IoTs, os fabricantes de devices, sistemas operacionais, que portas estão abertas, aplicações que rodam e assim por diante. Então, com esse mapa de informação, a gente tem um modelo lá de mais de 30 mil tipos de serviços e aplicações que vão ser utilizadas para fornecer dados para o sistema, para poder fazer a mitigação de ataque. E a gente consegue aprender as assinaturas desses dispositivos de IoT constantemente na rede. A gente está constantemente também rastreando os ataques que estão acontecendo. Isso tudo para você poder classificar esses ataques, ver quais são os vetores, identificar, criar uma espécie de impressão digital dessas botnets que estão por aí distribuídas. Então, com isso, a gente provê o maior mapa da internet disponível hoje em dia. Esse mapa, então, ele vai ser passado da CDN da Nokia para o Deep Field que está no ambiente do provedor, onde tem lá o Big Data que veio da rede do provedor, com todas as informações ali coletadas, com aqueles vários protocolos que eu já comentei. Esse Big Data, então, vai ser usado para você poder fazer uma detecção rápida e precisa do DDoS. Então, a gente aproveita a informação do Big Data, que ali já está, classificando o tráfego. O ataque nada mais é que uma categoria de tráfego que tem na rede. Uma vez que eu cruzo isso com toda a informação que vem do genome, a gente vai aplicar inteligência artificial e machine learning para criar regras de mitigação. Então, a gente vai ter lá todo um processo aonde o Deep Field vai compilar regras a serem aplicadas ou por FlowSpec ou por netconf nos roteadores da rede. Essas regras elas podem ser aplicadas nos roteadores da Nokia ou em outros roteadores que têm uma boa capacidade de filtro, que os clientes já tenham na rede. A ideia aqui é poder aproveitar ao máximo aquilo que já está em uso, né? E por fim, quando a gente fala de mitigação nos roteadores,
eu não posso deixar de lembrar que a gente consegue fazer isso dentro do próprio chipset dos equipamentos que a gente já coloca aí para os nossos clientes provedores, em larga escala, com muita granularidade e sem perder desempenho. Então, a ideia é que isso é uma solução embutida na sua rede, e não construída sobre a rede. Por isso que ela é mais econômica, mais escalável. E a gente tem a possibilidade de fazer também, além de fazer na borda da rede, tanto nas entradas, vindo dos seus usuários ou nos roteadores de PIN, por exemplo, nós podemos também colocar lá um roteador dedicado para mitigação para o caso da rede hoje não ter esse tipo de equipamento disponível. Não conseguir fazer o filtro no próprio roteador, a gente pode começar com um equipamento dedicado para mitigação. Então, assim, eu falei um pouco, bem rapidamente, sobre como é a solução do Deep Field da Nokia. Eu vou agora apresentar para vocês uma demonstração da ferramenta. Então, temos aqui a nossa rede, é uma rede real em Dallas, onde está o nosso centro executivo de experiências. E aqui nós temos um único roteador Nokia, esse aqui, que tem uma mescla de cartões FP3 e FP4 nele. E o que iremos fazer hoje é assistir um ataque NTP e mostrar a detecção e a automitigação desse ataque. Então, o que eu tenho pré-configurado aqui são dois diferentes objetos protegidos, um de um grande cliente data center e outro de uma grande operadora. E hoje vou lançar um ataque contra o cliente do data center. O que eu tenho configurado é um conjunto de regras de firewall, as quais representam diferentes modos de como podemos interagir com roteadores Nokia para criar whitelist, mitigar ataques e inspecionar tráfego. E hoje vamos basicamente utilizar os filtros de mitigação para automaticamente mitigar o ataque que vou lançar. E para mostrar o que eu tenho configurado, eu tenho 3 automitigações, sendo que 2 estão paradas e uma está configurada para o cliente do data center. Ela está usando o netconf e envolve esse roteador. E o que ela faz é automaticamente iniciar uma automitigação quando o sistema detectar um ataque de DDoS superior a 1 gigabit por segundo para o cliente do data center. Então, vamos manter essa automitigação rodando enquanto durar o ataque e por mais 1 minuto após o seu término. E então vamos parar a automitigação. Então vamos voltar para a página de monitoração do Deep Field. Aqui temos a quantidade de tráfego que temos no sistema, que é por volta de 60 GB, dos quais 55 estão indo para a operadora e 5 GB estão indo para o cliente do data center. E agora eu vou passar para o gerador Ixia, onde eu tenho pré-configurado um ataque NTP, que eu vou disparar, e o que vamos aqui embaixo olhar, tem uma linha roxa, que é o ataque DDoS NTP subindo e enviando ao nosso sistema 10 gigabits por segundo de tráfego. Então, se eu voltar para o console do Deep Field, o que veremos é um ataque sendo detectado, e de fato é isso que nós temos aqui. Nós temos um ataque ativo, que está indo para o grupo de proteção do cliente do data center. Temos a hora de início, a duração, estamos começando a ver o tráfego subir. Ainda não chegou na capacidade máxima, que é cerca de 10 GB. Então, esses números irão se atualizar ao longo do tempo e eu vou ver o ataque subindo. Podemos ver que o gatilho para o ataque DDoS é a quantidade de bits por segundo recebidos de NTP e detectamos que isso foi para um barra 32, significa que vai para um único IP. E aqui temos o cliente data center está recebendo 13 GB, isso varia entre 13 e 15, dependendo da exportação de flows. Então, o que podemos fazer é clicar no alerta para receber mais informações sobre o ataque e ver o que acontece quando mitigamos. Então, quando investigamos, podemos ver que o ataque está sendo detectado entre 8.9 e 9 GB. Na verdade, já estamos automitigando e fomos espertos suficientes para detectar
e iniciar uma automitigação. Aqui podemos ver que ele subiu por volta das 22h16-18, rodou por pouco mais de 1 minuto, depois automitigamos e automaticamente começamos a descartar esse tráfego. Então, quando voltamos para a página de alerta, nós podemos ver o endereço IP que está sob ataque, podemos ver o vetor de ataque, podemos ver a magnitude, aqui cerca de 10 gigas, e podemos ver que de fato ativamos 29 filtros de firewall de rede. Então vamos clicar em Manage e vamos ver agora os filtros netconf que habilitamos. São 29 filtros diferentes, eles são todos diferentes. Alguns limitam banda, outros descartam. Então, estamos aqui fazendo várias coisas baseadas no que determinamos ser a forma mais efetiva para automitigar e bloquear esse ataque. Nós podemos agora obter estatísticas em tempo real dos filtros por essa função. Aguardamos atualizar. Estamos, de fato, recebendo estatísticas em tempo real por RPC dos roteadores a respeito desses ataques que estamos descartando. E aqui podemos ver o incidente 51, que foi meu ataque NTP, ACL 209, está descartando 11 gigas, que é meu ataque DDoS inteiro. Então, agora, podemos voltar para o Ixia e parar o ataque. Vamos parar aqui. Vamos esperar, então, o incidente parar, o alarme baixar. Vou voltar para o console. Vamos ver o alarme e esperar ele baixar. E 1 minuto após o incidente mover do estado ativo para inativo, nós vamos automaticamente cancelar essas 29 regras de mitigação, pois o ataque terminou e a automitigação não é mais necessária. Vou pausar o vídeo e esperar o incidente mudar para o estado inativo. Então vamos voltar aqui e checar quais regras foram removidas. Esperei 1 minuto. Estamos aqui, que meu ataque está começando a reduzir de magnitude. E vejo que, apesar dos meus 29 filtros de mitigação estarem ainda aplicados, estamos agora descartando 0 bits por segundo, baseado nos filtros ainda ativos. Mas estamos passando um pouco pela whitelist. Então, o ataque parou, não estamos mais mitigando, estamos aguardando o alarme baixar, e quando isso acontecer, nós vamos remover esses 29 filtros de firewall, e o roteador vai voltar para o estado original de antes do ataque. Agora podemos ver que o incidente número 51 se tornou inativo. A sua hora de início foi 16h53:10 até 17h57:30, e durou aproximadamente 4 minutos e 20 segundos. E mesmo estando inativo, meus filtros de firewall ainda estão aplicados, porque a nossa política de mitigação diz para deixar esses filtros ativos por 1 minuto após o ataque se tornar inativo. Então, eu vou pausar de novo e voltar em alguns segundos e vamos ser capazes de ver quando o sistema remove os 29 filtros e o roteador vai voltar para o seu estado original. Agora, excedido 1 minuto após o incidente se tornar inativo, aqui podemos ver que não estamos mais gerenciando nenhum filtro de firewall no roteador, não há mais nenhuma whitelist, não há mais nenhuma mitigação, nenhuma inspeção, não estamos descartando nenhum tráfego baseado nesse ataque. Muito bem. E isso é tudo. Uma vez que você configura o Defender apropriadamente, aplica seus filtros de rede e você habilita a automitigação, você consegue automaticamente detectar, aplicar regras de whitelist, mitigação e inspeção no seu roteador Nokia para mitigar ou fazer outros tipos de controle que permita proteger a sua rede contra ataques DDoS. Bom, muito bem. A gente viu aqui como é que a ferramenta opera na prática, né? Vocês viram aí a automitigação em funcionamento. Então, só recordando, né?
que o ciclo que a gente aplicou ali, que vocês viram, foi o genome constantemente atualizado da internet é baixado da CDN Nokia para o teu Deep Field na sua rede. Esse Deep Field vai usar os dados de Big Data que ele possui já para poder detectar os ataques de forma rápida e precisa. Uma vez que ele detectou, algoritmos de inteligência artificial e machine learning vão aplicar as regras de mitigação nos equipamentos. E esses equipamentos, eles têm essa capacidade, sendo roteadores com processadores avançados, como os roteadores 7750 da Nokia. Você tem, então, aqui um ciclo de proteção contínuo e retroalimentado. À medida que o ataque muda na rede, você tem a nova mitigação disparada num processo contínuo. É o que a gente chama de automitigação. Então, por fim, só para dar uma visão agora um pouquinho mais geral do que a Nokia coloca como segurança na solução de roteadores da plataforma Deep Field, nós temos então o conceito de segurança em camadas. Então, falando aqui do Deep Field, temos lá o Security Genome Deep Field Defender, que ele é baseado então nesse sistema de Big Data. Depois, nós temos uma outra camada que está nas aplicações do sistema operacional do roteador da Nokia. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, um Security Gateway, que é processamento de IPsec, você vai ter também a parte de CGNAT, você vai ter Firewall nos roteadores, você vai ter aqui a parte de serviços de banda larga, que é o que a gente chama de Enhanced Subscriber Manager. Tudo isso tem a segurança embutida em cada um desses serviços nos roteadores da Nokia. E depois, numa outra camada, o próprio sistema operacional, que tem lá os seus mecanismos de autodefesa contra ataques ao próprio roteador. E, por fim, o hardware, aquele chipset que vai poder te fazer a mitigação com alta performance de DDoS em qualquer ponto da rede. E uma outra questão interessante de comentar que pode ser aí um objeto da gente discutir um pouco mais no dia, é a criptografia NSEC, que a Nokia já introduziu nos seus equipamentos. Então, lembrando, para poder ser eficiente, a abordagem de segurança que a Nokia traz para vocês é uma segurança built-in, ou seja, construída nos seus equipamentos, na sua própria rede, não construída em cima, né? Então é isso, pessoal. Gutenberg, queria agradecer aí a oportunidade, o espaço para a gente apresentar aqui o Deep Field, tá? E por aqui vou encerrando. Um abraço a todos aí. Nós te agradecemos, meu amigo Kainé. Agradeço a todos. E quem não se inscreveu, se inscreva, tá? E acompanhe todos os nossos conteúdos nos nossos canais digitais, tá? Até a próxima, pessoal.